Olá, alunos! Nessa aula vamos falar sobre número, numeral e escrita numérica. Esses tópicos parecem até ser simples demais, mas sabia que a não dominação desses conceitos básicos pode gerar muita dificuldade no futuro do estudante? É. Para vocês, senhores pais, que estão vendo esse vídeo, é interessante ensinar seus filhos na tarefa de casa das aulas de matemática usando um material de apoio chamado material dourado. Nesse meu exemplo e nos futuros exemplos dessa série de vídeos de matemática básica, eu estarei utilizando materiais recicláveis. Nesse primeiro exemplo, vou estar utilizando tampa de garrafa PET. Lembrando que materiais pequenos demais não devem ser usados por crianças pequenas que possam engolir esses materiais. Então, vamos lá. Vamos entender agora o conceito intuitivo de número. Observe esse conjunto ou coleção de tampas de garrafa PET. Vou tirar uma por uma desse conjunto. Observa o que vai ocorrer. Agora vou repor novamente uma por uma. Observa. Certamente você notou que intuitivamente a quantidade começou a diminuir até não ficar nada e depois começou a aumentar, voltando para o total inicial. Agora, qual dessas duas coleções tem uma quantidade maior? Essa de tampas vermelhas ou essa de tampas brancas? Intuitivamente, notamos que as tampas vermelhas têm uma quantidade maior do que as de tampas brancas. Veja essa configuração agora. O que podemos notar com isso? Podemos notar que temos conjuntos diferentes por cores, mas cada conjunto tem quantidades iguais. E novamente, retirando um conjunto, notamos que a quantidade diminuiu, tanto em termos de elementos, como em termos de conjuntos. Então, tudo isso para você notar que um número é uma quantidade de elementos ou uma quantidade de conjuntos. Aqui temos quantidade de elementos e temos também quantidade de grupos. Temos grupos diferentes e uma quantidade de elementos. Ou seja, estamos quantizando os objetos separadamente e quantizando os grupos. Então, número é quantidade de elementos ou quantidade de grupos. Mas, como representar essas quantidades? Como representar a quantidade de tampinhas e a quantidade desses grupos? Daí que entra o numeral. O numeral são símbolos ou nomes que vai representar a quantidade de elementos ou a quantidade de grupos. Temos, por exemplo, os numerais indo-arábicos, como por exemplo
Como, por exemplo, temos o zero. Ou seja, esse numeral não representa nenhum objeto, nenhum elemento. Temos numeral ou símbolo 1. Esse símbolo ou numeral representa um elemento. Temos o numeral ou símbolo 2. Esse símbolo representa dois elementos. Esse numeral 3 representa 3 elementos. Ou seja, número. Esse numeral representa esse número. Numeral é o símbolo ou o nome e o número é a quantidade de elementos. O numeral 4 representa 4 elementos. Também podemos dizer que o numeral em romano, temos esse numeral em romano, e também temos esse numeral que é o nome desse símbolo. O nome desse símbolo é o 4 em português. Esse está em romano e todos eles é um numeral que representa esse número, ou seja, todos esses numerais representam uma quantidade, que é o 4. Esse numeral que é o 5 representa 5 elementos, representa o número de 5 elementos. Esse numeral que é o 6 representa 6 elementos. Esse numeral símbolo 7 representa uma quantidade de 7 elementos. Esse numeral símbolo 8 representa uma quantidade de 8 elementos. E o último símbolo indo-arábico é o 9, que representa uma quantidade de 9 elementos. Ou seja, esse símbolo ou numeral representa um número, ou seja, uma quantidade de 9 elementos. Esses numerais são os símbolos indo-arábicos. Esse símbolo representa nenhum elemento, esse representa um elemento, esse representa 2 elementos, esse representa 3 elementos, e assim sucessivamente. Mas, e se os elementos ultrapassar uma quantidade de 9 elementos, como representar? Daí que entra a escrita numérica, que é um sistema de símbolos e regras no qual possamos representar qualquer número, ou seja, qualquer quantidade. Mas primeiro, vamos falar sobre a primeira escrita numérica, o sistema egípcio. Então aqui temos 7 símbolos da escrita egípcia. Esse primeiro símbolo, um haste em pé, equivale ao número de um elemento. Esse símbolo equivale ao número de 10 elementos. Esse símbolo, que é uma espiral, equivale a um número de 100 elementos. Esse símbolo, que é uma flor de lótus, equivale ao número de 1000 elementos. Esse símbolo, que é um dedo apontando, equivale ao número de 10.000 elementos. Esse símbolo, que alguns livros põem como um peixe, outro girino, equivale ao número de 100.000 elementos. E esse símbolo, que é um homem de braços abertos, equivale a um número de 1 milhão de elementos. Nesse sistema não existe uma regra de posicionamento. Tanto faz um símbolo vir à direita ou à esquerda, em cima ou embaixo. O cálculo é feito somando
quantidade de cada símbolo. Por exemplo, temos aqui então, por exemplo, uma pequena questão. Qual o valor esses símbolos representam? Então, como já vimos, não importa a posição que vem o símbolo. Somamos símbolo por símbolo. Tanto faz somar esse com esse com esse, ou esse com esse com esse. Não importa. O posicionamento dos símbolos não interfere no resultado final. Por exemplo, então, qual valor esses símbolos representam? Esse girino representa um valor de 100 mil elementos. Então, esse girino equivale a 100 mil. Então, eu vou pôr aqui 100 mil. 100 mil. Esse haste aqui equivale a 10 mil. 10 mil. Esse símbolo equivale a 10 mil. Então, esse símbolo é 10 mil. E este símbolo também é o mesmo, vale 10 mil. Então, o valor desse número é apenas somar símbolo por símbolo, tanto faz o posicionamento. Então, 100 mil mais 10 mil dá 110 mil. 110 mil mais 10 mil dá 120 mil. Então, somando, equivale a 120 mil. Da mesma forma, é esse aqui. Esse haste que vale um elemento. E esse aqui vale 10 elementos. Então, somando 1 mais 10, eu vou ter o valor de 11 elementos. Então, no sistema egípcio, tanto faz esse vir em cima ou embaixo, o resultado da soma basta somar símbolo por símbolo, ou a quantidade que cada símbolo representa. Então, você pode ter notado que esse sistema egípcio, ou outros similares a esse, não é nada prático quando for representar um número muito grande. Imagine um número muito grande e a ter vários símbolos desse. Para fazer cálculos com isso, seria um processo muito árduo. Por isso que, ao passar de muito e muito tempo, estudos e pesquisas, surgiu o sistema de numeração decimal. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Obrigado por assistir até aqui e alguma dúvida, pergunte aí nos comentários.